sendo perseguido, pastor, ora por mim. Eu falei, querida, ora por ele. Pastor, como é que eu vou orar porque está me perseguindo, pastor? Eu falei, querido, porque Jesus mandou. Ela falou, mas isso não é fácil, pastor. Eu falei, claro que não, porque não é para qualquer pessoa. Somente os filhos e filhas de Deus são capazes de fazer isto. Orar por aquele que persegue ele. Portanto, amado, aqui diz que os judeus, Paulo dizendo, eles perderam. Por quê? Porque o povo judeu foi usado, foi um instrumento até a vinda do rei, a vinda do prometido, a vinda do Messias. A Bíblia diz que o véu, quando Jesus veio, quando Jesus foi crucificado e se entregou, diz, eis que me entrego, está tudo consumado, eis que entrego a minha alma a ti, Senhor, e expirou. A Bíblia diz que o véu no Santo dos Santos se rasgou de cima e embaixo. Ei, Deus de glória! Agora sabe por quê? Porque no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que fazer meses de purificação, meses, para entrar lá no Santo dos Santos, fazer sacrifício pela nação. Se ele tivesse um pecadinho, ele caía tudo lá. Tanto que botavam na estola sacerdotal, era cheio de sininho. E amarrava uma corda no pé do cara. Porque depois, se ele caísse lá, como é que ia tirar ele de lá? Aí amarrava a corda. Aí ele entrava lá no Santo Santos e ia fazendo cerimônia. Enquanto ele fazia cerimônia, o sininho, blim, blim, blim. Pessoal, tá vivo aí. Diga para o seu irmão assim, não é de qualquer jeito que você vai entrar na presença de Deus. Não é de qualquer jeito, é só lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavado pelo sangue do Cordeiro, viramos agora e temos a porta aberta. Já o véu do que estava separava o Santo dos Santos, agora está aberto, porque a porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você tem acesso direto ao Senhor. Os seus discípulos chegaram para Jesus um dia visitando Jerusalém, falei de manhã, e falaram, Senhor, porque o templo era lindo mesmo, era colossal, era uma obra. Aí falaram assim, Senhor, você está vendo, olha que pedra, olha que coisa linda que está feita essa pedra, me colocaram. Jesus olhou para eles e falou, em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra, porque a partir do sacrifício de Cristo acabou tudo aquilo. Por isso Jesus disse, lhes trouxe boas novas. Agora o templo não será em Jerusalém, agora o templo será você. O Espírito Santo, o Senhor morará dentro daquele que aceita o Senhor como Rei e Salvador de sua vida. E aceitar, não estou falando só que na frente falar aceitei, não. É ter uma vida de obediência ao Senhor. Aí preste atenção. Depois de 70 anos, depois que Jesus foi sacrificado, 70 anos, o povo judeu se rebelou contra o Império Romano e o imperador mandou Vespasiano, um general, e seu filho, Tito Vespasiano, para aplacar aquela rebelião judaica. E o imperador disse, o templo dele, porque as rebeliões estavam ligadas à religião. Então o imperador falou, o templo deles derruba, e botou escrito
no documento, na ordem imperial, que não fique pedra sobre pedra. E se não cumprisse, a pessoa não cumprisse, seria morto. Se tivesse uma pedra sobre outra, execute, porque não cumpriu a ordem do imperador. Então não ficou, olha aqui para mim, daquele templo, não ficou pedra sobre pedra. Você já viu aquele muro da lamentação e ficou os judeus assim? Por isso chama muro da lamentação porque não deu tempo, o tempo foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo, né? Aquele muro ele tem 280 metros de comprimento, restou, e aquele muro não é do templo, aquele muro é o muro exterior ao muro do templo. Aquele muro de lamentações, porque o templo mesmo cumpriu a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Aí aquele muro, já viram como é que ele é alto? Tem 40, 60 metros de altura. E eles ficam lá, né? Por causa de que o templo foi destruído. E até hoje os judeus não aceitam que Jesus veio o Messias. Até hoje. Os judeus, algumas pessoas confundem o Israel bíblico com o Israel de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Israel de hoje não é o Israel bíblico que está na Bíblia. O Israel de hoje foi um estado, porque teve a rebelião de 70 depois de Cristo. O templo foi destruído. Depois em 129, 135 depois de Cristo, teve outra rebelião. E o Império Romano, era Adriano o imperador. O Império Romano expulsou todos os judeus de Jerusalém. Ficou proibido. Tem um judeu em Jerusalém. E na Judéia ali. Lá pode ter sobrado alguns que faziam, né? Seguia escondido, mas não tinha, era proibido. E aí os árabes tomaram conta. Aí aquela província era chamada província da Judéia, que era formada da Judéia, Samaria e de onde veio Jesus? Galileia. Aí passou a ser Sírio-Palestina. Deixou até de ser judaico. E houve a grande diáspora judaica. E todos os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Os judeus ficaram uma nação sem pátria. Uma nação apátrida. Tanto que, quando houve a Segunda Guerra Mundial, Hitler, né? Se levantou contra os judeus e matou 6 milhões de judeus. Como formaram a ONU e não havia uma pátria judia, por causa toda essa mortandade que fizeram os nazistas, a comunidade internacional ficou quebrantada e falou: não, vamos arrumar um Estado para Israel, vamos fazer o seguinte, pegar a Palestina ali, dividir em dois, um pedaço para os judeus, um pedaço para os palestinos. Aí fizeram de novo em 1948, pela ONU foi sancionada a lei do Estado, o novo Estado de Israel, que é o Estado laico, como o Brasil é, porque lá tem cristão, lá tem islâmico, lá tem judeu, que não tem nada a ver com o Israel bíblico, nada a ver. Tanto que Paulo diz aqui que eles não eram o quê? Eles não tinham o quê, judeu? Não tem o quê? Salvação. Eles não são salvos. Não existe isso de terra santa, igual muitos aí eu ouço falar. Não existe isso não, querido. Isso, sabe de onde saiu essa coisa de terra santa? As cruzadas. Que os papas totalmente desviados do verdadeiro cristianismo, e os reis católicos iam fazer as cruzadas lá para Jerusalém e diziam que lá era terra santa, que eles tinham que conquistar aquela terra porque ela era santa.
E sabe o que eles faziam? Matavam crianças, vilas, matavam criança, bebê de colo, mulher grávida, matava todo mundo para conquistar Jerusalém. Sabe o que criaram? Ódio dos islâmicos que moravam lá contra o cristianismo. Por quê? Porque não eram verdadeiros cristãos. Entende isso, querido? Então essa guerra que está tendo lá hoje é bíblica. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá? Porque a Bíblia diz que eles vão ser tão oprimidos, isso é só o começo. Porque estão dizendo, os árabes todos estão dizendo que vão se unir contra eles. Por quê? Porque ali é uma briga entre dois povos que não tem Deus na sua vida. Os islâmicos e os israelenses. Porque o judeu é salvo? O judeu é povo de Deus? Não. O povo de Deus agora somos nós. Lá tem povo de Deus, lá tem cristão. Sabe aquele hospital que foi bombardeado lá e matou 500 pessoas? Aquele hospital, aí estão discutindo se foi Israel, se foi... Mas sabe, aquele hospital é batista. É da Igreja Batista. Patrocinado pela Igreja Batista. Então ali há cristãos, ali há judeus, ali há islâmicos. Então a Bíblia diz que eles vão se ver numa pé tão grande que eles vão passar a reconhecer, aí sim poderá vir salvação sobre a vida deles. Porque a justiça de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles terão, para que sejam salvos, terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, Deus é tão poderoso. Deus é tão poderoso. Deus usa até o diabo, gente. Olha, Israel tinha acabado. Não existia mais, né? Estado de Israel. Era Sírio-Palestina. Aí, por causa de um cara demoniado como Hitler, vai lá, faz o holocausto. Hein? O diabo deve ter acabado com, né? Fez os judeus fazer rebelião. Aí falou, agora eu quero ver Deus cumprir a profecia que está lá. Né? O diabo deve ter falado assim, agora eu quero ver ele cumprir a profecia. Não existe mais Israel. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Aí em 1948 se instala e bota o nome de Israel. Não é aquele Israel bíblico, mas tem judeu lá que vai sofrer. E a Bíblia diz que eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque só através disso, só através de Jesus Cristo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para nascermos de novo. Eu vejo pessoas aí, não, porque o povo judeu é o povo de Deus, e o Senhor é o povo do demônio. Meu Deus, gente, olha aqui, voltando aqui, sem entender, repita comigo, sem entender, sem entendimento. O povo judeu sem Jesus é um povo igual ao povo islâmico também. Todos os dois, tanto os israelenses quanto os palestinos, precisam da oração da igreja do Senhor. E em lugar disso, estou entrando nas trevas junto com eles, falando que pode. Olha, é tão grave isso. Vocês viram o que os Hamas fez? Quem viu os vídeos? É inacreditável o quanto o diabo é capaz de tirar a humanidade da pessoa. Não é verdade, gente? Pelo amor, eu vi cada vídeo que eu falei, meu Deus, Senhor, não parece um ser humano. Demônio. Aí agora, o que faz Israel?
Esse Israel que não é o Israel bíblico, não já morreu 5.000 palestinos bombardeando lá, 1.500 crianças morreram. Todos os dois precisam da nossa oração, igreja. Não entra nessa coisa de não é, aqui no reino de Deus não é fla-flu. Eu sou Flá, você é Flu. Oh, não. Você precisa ter entendimento, o discernir espiritualmente as coisas, entender espiritualmente as coisas. Por isso que Jesus diz aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou saber que eu é para me orar por até aquele que me persegue se eu não vou conhecer a Bíblia? Como é que eu vou saber que eu preciso orar tanto por israelenses quanto pelos os palestinos? Porque os dois não têm Jesus. Não é terra santa, não. Isso é coisa de catolicismo. Não tem católica que eu tenho. Ali acabou. Quando Jesus veio, falou: nem do templo ficará pedra sobre pedra mais aqui. Acabará tudo. Em vez de colocar a igreja para orar, eu vejo pessoas semeando ódio nessa rede. Só a graça. Semeando ódio na rede contra os palestinos. Vocês já estudaram a história palestina? Se você estudar a história palestina, por isso que a Bíblia diz: terem de medo. O povo que está lá em Gaza é refém desse grupo terrorista chamado Hamas, que sabe quanto esse grupo terrorista cruel, demoníaco são? 30.000, calcula-se, mais ou menos. Sabe quantos palestinos tem lá em Gaza? 2.100.000 pessoas. 30.000 é do Hamas. O resto é inocente, gente. Aí não, vem os maldosos e misturam, sabe? Hamas com palestino. Não tem, o povo é oprimido ali é uma ditadura do Hamas. Ele se impôs ali. Quando ele se impôs e deu golpe, ele matou até pessoal do Fatah, que administra a Cisjordânia. É governado por palestino, o partido Fatah. Quando eles deram o golpe, eles mataram os líderes do Fatah na faixa de Gaza, tão radicais que eles são. Portanto, todo aquele povo na Palestina, querido, pessoas inocentes precisam de nossa oração, da nossa intercessão. A igreja precisa ser luz, não se deixar levar pelas trevas. Jesus disse que nós seríamos luz do mundo, mas para ser luz você precisa ter entendimento, você precisa conhecer, você precisa estudar. A igreja precisa parar de ser papagaio de rede social. Papagaio é o seguinte: você manda ele repetir uma coisa, ele repete, mas não sabe o que ele está falando. Por que você está falando desse papagaio? Pergunta para o papagaio, você sabe. A pessoa repete o que é dito e nem sabe por que está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, sem entendimento, porque não quer mudar, não quer deixar, não quer nascer de novo, quer continuar sendo uma pessoa assim. Meu querido, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Não há tempo mais para perder com essas coisas miúdas e insignificantes. Temos que nos apegar à palavra, ao Evangelho do Senhor, lutar contra a carne, porque a palavra ela é espiritual. O que estão na carne não pode agradar a Deus, diz a palavra. Como você vai seguir uma coisa espiritual na carne? Então você, para obedecer o Evangelho,
ser aquele ramo que foi enxertado e continuar em obediência para continuar enxertado, fazendo parte da árvore de Deus, fazendo parte do reino de Deus, é preciso obediência. Diga para o teu irmão, é preciso obediência.